Mais de 2000 anos separam a Igreja moderna do início do cristianismo. Nesse tempo, a pregação do Evangelho se expandiu pelas fronteiras do mundo. Fiéis foram perseguidos. Crises teológicas e doutrinárias minaram a mensagem da cruz. Mas a verdadeira Igreja de Cristo se manteve firme nas tribulações, atravessou os séculos e ainda hoje luta contra heresias, o relativismo moderno e os ataques dos que não creem em Jesus como Salvador. Nesta série de 4 episódios, vamos visitar cada período desta história de fé e luta contra os inimigos da Igreja de Cristo. A Idade Média termina com as sementes da pré-reforma surgindo em diversos países da Europa. Um período de 300 anos em que se iniciou a luta pela restauração do culto, da pregação e da tradução da Bíblia, combatendo os ensinos errados. E essas novas ideias surgem em todos os segmentos da sociedade, que tinha uma divisão de classes bem clara naquele período. Os livros sempre mostram aquela pirâmide, né? Era uma sociedade piramidal, onde no topo você tinha o clero, no meio ali mais ou menos você tinha a nobreza e na base da pirâmide você tinha os camponeses, né? Artesãos, enfim. Você tem agora, no final aí da Idade Média, você tem agora uma nova classe surgindo, que é uma classe revolucionária, que é a tal da burguesia, né? Então você tem agora uma classe que é formada por comerciantes, artesãos, que começam a ter algum tipo de ganho financeiro, ganho econômico. E eles têm uma prática que desagrada em extremo a Igreja Católica, a tal do empréstimo a juros. Dentro do conceito católico, né, embora a Igreja Católica praticasse a indulgência, embora a Igreja Católica praticasse, ou melhor, fosse a dona de 2/3 das terras de toda a Europa, ela no discurso era contra emprestar dinheiro a juros. E a burguesia, são trabalhadores, são comerciantes que emprestam dinheiro a juros, né? Inclusive judeus também faziam isso. E o católico vai discordar disso. Então existe uma tensão muito grande. E a burguesia cada vez mais ganha o seu espaço. 23 exércitos tentaram tomar essa cidade e falharam. A Idade Moderna começa com a tomada de Constantinopla em 1453 e vai até a Revolução Francesa, pouco mais de 3 séculos depois, em 1789. Além das questões sociais, profundas mudanças políticas e religiosas marcam esse período da história desde o seu início. E antes você tinha o tal do absolutismo monárquico. Você tem um monarca absoluto dentro de cada uma das nações e aos poucos esse monarca vai sendo contestado. Religiosamente o mundo está mudando também, nós já vimos, né? Existem críticas cada vez maiores ao catolicismo. O catolicismo já havia sentido um golpe lá no século XI, com a divisão Império Romano do Ocidente e do Oriente. Agora, cada vez mais dentro da igreja, ele começa a ser contestado. Deus, qui humane substantiae dignitatum mirabilite condedisti,
et mirabilius reformaste. Nos primeiros anos do século XVI, surge na igreja um monge agostiniano. Alguns mestres dessa ordem já ensinavam, ainda que muito discretamente, que a salvação é favor de Deus. Esse religioso é o alemão Martinho Lutero. Aos 17 anos, ele ingressa na Universidade de Erfurt, onde faz bacharelado e mestrado em filosofia. Fazia direito na mesma universidade, quando teve uma experiência pitoresca que o levou à igreja. As biografias de Lutero contam que um dia Lutero estava passeando na floresta e uma chuva muito grande, com raios e trovões, pega ele no meio da floresta. Ele fica com tanto medo dos raios e trovões que ele faz uma oração para a santa dele, a Santa Ana. Santa Ana, Santa Ana, se a senhora me livrar dessa chuva, se eu não morrer nesse temporal, eu me consagro a uma ordem religiosa, né? E ele é livrado e ele cumpre a promessa, ele vai para a ordem ali dos agostinianos. Ali na ordem ele começa a ter algumas instruções. O seu líder começa a notar que ele tem uma consciência de pecado muito grande. Lutero tinha tanta consciência de pecado que ele sempre, todos os dias, em vários momentos, ele chegava no seu líder e confessava o pecado. E aí falava, então você faz isso, você reza isso, você faz essa oração e tal. E ele incomodava demais o seu líder. Tanto é que o líder chegou para ele e falou, ô Lutero, deixa somar muito pecado, aí você vem e fala. Toda hora não dá, né? Mas ele tinha essa curiosidade, ele tinha cada vez mais essa curiosidade. Ele continua estudando teologia, o seu líder o envia para estudar teologia em Wittenberg. E em Wittenberg, aí coisas começam a acontecer na sua mente de uma maneira cada vez maior. A partir do início dos estudos em Wittenberg, Lutero entende que a Igreja e o Papa podem falhar e que existe salvação fora da Igreja Católica, ao contrário do que era defendido como verdade absoluta na época. Ele percebe a postura incongruente dos líderes, se dedica às Escrituras, mas nada livra Lutero da sua consciência de pecado, mesmo fazendo penitências e visitas a lugares santos. Isso o atormenta profundamente, até que ele chega ao livro de Romanos. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele descobre no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e que o justo viverá pela fé. E aí as escamas caem, ele entende, ele dizia, né, que ele tinha raiva da expressão justiça de Deus. Todas as vezes que ele lia nas Escrituras justiça de Deus, ele tremia, ele tinha ódio a essa expressão, ódio da expressão justiça de Deus, porque ele sabia que um Deus justo, se pegasse ele ia esmagá-lo, porque ele sabia que ele tinha pecado e nada que ele fizesse livrava ele do pecado, até que ele descobre que o justo viverá pela fé. E aí ele descobre que em Romanos a justiça de Deus não é aquilo com que Deus vai para te esmagar, mas é o favor de Deus para não te esmagar, porque ele já te salvou em Cristo. Aí ele começa a discordar com muita mais veemência da indulgência. Quando ele descobre, né, aquela história toda da catedral, né, da Basílica de São Pedro, ele contesta os líderes e começa a pregar na paróquia dele. Salvação é pela graça de Deus. Salvação é pela fé em Cristo. Não existe nenhum tipo de valor em indulgência. Não faça isso. Essa pregação, ela sobe até os líderes. Lutero, ele é convocado a se retratar e ele não se retrata. Na verdade, ele diz, eu até me retrato, se vocês provarem nas Escrituras que eu estou errado. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Outro motivo que levou Lutero a este julgamento é o marco histórico da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Elas condenavam o que ele acreditava ser a avareza e o paganismo da igreja como um abuso e pediam um debate teológico sobre as indulgências. As 95 teses foram rapidamente traduzidas para o alemão, copiadas e impressas. Em 2 semanas se espalharam por toda a Alemanha e em 2 meses por toda a Europa.
Esse foi o primeiro episódio da história em que a imprensa teve papel fundamental através da distribuição de um documento. Quando você queria chamar alguém para um debate, para uma reflexão teológica, você afixava ali algumas teses, chamando para uma discussão. E ele afixou ali na Catedral de Wittenberg. Considerando que muita gente não sabia ler, né, então era um público um pouco mais restrito. Mas esse é um evento que marca ali o movimento luterano, o início da Reforma Protestante. Isto é o que Roma chama de bula papal, um edito do próprio Papa. Só há uma coisa a fazer com este monte de asneiras. Isso, alimente o fogo. Lutero acaba excomungado pela Igreja Católica em janeiro de 1521. 9 anos depois, um de seus discípulos, Melanchthon, redige os princípios e fundamenta a doutrina luterana. Nos anos seguintes, a reforma protestante se espalha por outros países da Europa, como Noruega, Islândia, Suécia e Dinamarca, mantendo seus princípios de fidelidade à Bíblia e salvação somente em Cristo. Muitos reformadores surgem exatamente nesse período. Entre eles, um dos mais famosos é o francês João Calvino. Não se tem notícia em detalhes sobre como se deu a conversão de João Calvino. Você tem detalhes mais em Lutero. Em Calvino você não tem. Mas Calvino, que era uma pessoa bem mais tímida, bem mais na dele, ele já era cristão. No momento, né, que é narrado na biografia, ele já é um cristão. E ele já, né, ele era um intelectual. Ele era uma pessoa que queria ficar estudando as Escrituras e escrevendo para ensinar corretamente a Igreja de Deus. Mas ele foi desafiado a fazer a reforma, né, na cidade de Estrasburgo, na cidade de Genebra. E na primeira vez ele começa a fazer a reforma, ajudar na reforma religiosa da cidade de Genebra. Ele é expulso de lá primeiro, depois ele volta, ele é convocado pela segunda vez. E ali em Genebra ele começa o movimento chamado Movimento Reformado, que vai ser conhecido depois como Movimento Calvinista, né? Esse movimento ele é disseminado, ele vai para a Escócia com John Knox, que estuda na Universidade de Genebra, né? Na verdade na Academia de Genebra. Então ele leva as ideias reformadas para Genebra. O Ulrico Zwingli, um pouco antes também, ali nos chamados cantões suíços, né? A Suíça não era formada como é formada hoje. Tem uma parte alemã, tem uma parte francesa, enfim, mas nos cantões suíços, Ulrico Zwingli também dissemina as ideias reformadas. Esse movimento vai para a Inglaterra também, um pouco posteriormente, mas a reforma na Inglaterra ela tem uma outra característica. Saibam todos, e também os nobres, gentios e outros a quem possa interessar, que é com prazer que o rei, através desta patente, confere a Ana Bolena, em seu benefício próprio e a toda a sua prole, o nobre título de Marquesa de Pembroke. E também por este documento concede a ela terras valiosas e mais de 100.000 libras por ano para que possa manter a sua dignidade. Já na Inglaterra, a reforma acontece de maneira totalmente diferente. O rei Henrique VIII se desliga de Roma porque o Papa Clemente VI não aceitou seu pedido de divórcio. O soberano inglês era casado com Catarina de Aragão, nobre de origem espanhola. O motivo da separação seria o fato da esposa não lhe dar um filho homem, situação que impossibilitava um herdeiro ao trono. Ele queria casar com Ana Bolena, uma dama da corte da Inglaterra, e com ela imaginava ter um filho que o sucederia, o que também não aconteceu. Como o pedido foi negado pelo Papa, o rei inglês declarou seu divórcio através de um tribunal nacional em 1533. Um ano depois, foi excomungado. Mas outras questões políticas e econômicas ligadas ao pagamento de altos tributos pela Inglaterra para a Igreja também levaram à decisão. Ele rompe com a Igreja Romana, ele rompe com o Papa, ele agora se auto-intitula o chefe da Igreja da Inglaterra, e o nome da Igreja da Inglaterra agora é a Igreja Anglicana, né? E aí dá-se início à reforma na Inglaterra, a reforma anglicana. Só que perceba, é diferente da reforma luterana, motivos teológicos, da reforma calvinista, motivos teológicos. Ali, a princípio,
você tem algum tipo de motivo teológico secundário. O motivo realmente é político e econômico. A princípio, a reforma inglesa ela começa assim. A tradução da Bíblia para diferentes línguas, como o alemão e o inglês, é outra marca da reforma protestante. E tudo começa com um sonho. Tem um personagem chamado William Tyndale. Ele é o grande, assim, o projeto de vida dele é traduzir as escrituras dos originais para o inglês. O John Wycliffe já tinha feito isso, uma parte, mas ele traduziu da Vulgata, ele traduziu do latim, então seria uma tradução da tradução, né? O William Tyndale ele queria traduzir dos originais grego e hebraico para o inglês. O sonho dele, né? Isso ele escreve, é ver um camponês ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus de forma que ele entenda mais do que um padre. Então esse é o projeto. Só que ele tem esse projeto e ele luta por esse projeto. Ele é traído, ele também morre na fogueira. Né? Ele é martirizado. E o Henrique VIII, ele não gosta a princípio dessa ideia. Tanto é que quando às vezes você vai tentar entender quem foi o primeiro, né, o protótipo do puritanismo, quem foi o primeiro puritano, alguns dizem que foi o William Tyndale, porque ele tem o princípio do puritanismo, que é essa volta às escrituras. Né? Eu dediquei este livro ao Senhor, a tradução do Novo Testamento, para o nosso idioma. Em alemão? Eu sempre busquei a unidade cristã, mas não ao preço da servidão. Respondo às leis de Deus, não de Roma. Um esforço enorme pela tradução da Bíblia foi feito em vários países durante todo o período da Reforma. Lutero foi o primeiro, traduziu as Escrituras para o alemão. Seu trabalho foi tão importante que alguns estudiosos têm considerado Lutero como o pai da língua alemã. Um primo de Calvino traduziu a Bíblia para o francês. Veio então a famosa versão King James, produzida na Inglaterra. A partir do Sínodo de Dort, na Holanda, aconteceu a tradução para o holandês. Meio século mais tarde, mas ainda como fruto da Reforma, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. O catolicismo imperou na Europa durante a Idade Média por 1000 anos com discretas contestações. Mas a partir do século XVI, com a Reforma, países católicos importantes como a Inglaterra, a Escócia e até mesmo a França passaram a ser predominantemente protestantes. Isso faz com que Roma inicie a chamada Contra-Reforma. A maioria dos historiadores protestantes preferem chamar de contra-reforma, porque na verdade eles não fizeram uma reforma. Todos os pontos críticos levantados pelos protestantes, eles não fizeram uma revisão disso, não. Eles simplesmente reafirmaram tudo o que eles já acreditavam. Acerca da relação entre tradição e escritura, eles buscaram rever algum ponto? Não. Nós reafirmamos que a tradição ela está acima da escritura. Acerca da salvação, ela é pela graça mediante a fé somente? Não. Se alguém diz que a salvação é pela graça, isso está no Concílio de Trento. Se alguém afirma que a salvação é uma obra exclusiva da graça mediante a fé somente, não sendo pedido mais nada daquela pessoa, que seja considerado anátema, maldito, amaldiçoado. Então, todos os pontos que foram levantados por Lutero e Calvino, principalmente, eles não foram analisados e revistos, eles foram reafirmados pela chamada Contra-Reforma. Né? E aí, principalmente em países, né, fundamentalmente católicos, como Portugal e Espanha, o catolicismo ele continuou florescendo. O século XVI marca ainda o surgimento do movimento puritano na Inglaterra. De confissão calvinista, ele rejeitava tanto as práticas da Igreja Romana como da Igreja Anglicana. E você tem um grupo dentro ali da Inglaterra que começa a perceber, primeiro, no culto. O culto da Igreja Anglicana tem muitos elementos do catolicismo. A reforma que não foi tão reforma assim, parece que ficou no meio do caminho. Vamos fazer mais. Então tem muito cerimonialismo medieval. Tem que voltar às escrituras. E aí tem aquela discussão, né?
eu devo ter no culto somente o que é prescrito na Escritura. Então esse grupo, daí que vem o nome, e no início é um insulto. O puritanismo nasce como um insulto, assim como os cristãos, os do caminho, né? O puritanismo são aqueles que, quanto ao culto público, o culto na igreja, eles querem purificar. Eles querem tirar tudo que lembra medievalismo e colocar aquilo que é bíblico. Isso não agrada a Elizabeth e ela começa a perseguir esses homens. É nesse contexto que nós temos John Bunyan, que era um pregador itinerante, né? Inclusive quando ele é preso, na prisão que ele escreve o clássico, O Peregrino. Por eles aprendi sobre a guerra vindoura, as origens da nossa cidade. A coroa inglesa intensifica a perseguição aos puritanos e em 1620 eles tomam uma decisão que vai mudar a história do continente americano. Que eles, não vendo mais condições de ficar na Inglaterra, eles decidem entrar no navio, Mayflower, e entre outros navios, né? E virem aqui para as 13 colônias. E aí é outra história, Estados Unidos da América é fundado por... claro, tem pirata no meio ali do navio, você tem ladrão, mas você tem alguns católicos, você tem anglicanos, você tem principalmente muitos presbiterianos, alguns batistas também, congregacionais, muitos congregacionais, que vão ali ser fundamentais na fundação das 13 colônias, que vão ser conhecidos como Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são fundados com mentalidade religiosa inglesa, principalmente. O começo da história norte-americana é marcada pelo conflito com os povos indígenas que já ocupavam o país e a guerra da independência contra a Inglaterra. Muitos vão para o Novo Mundo em busca de riqueza, mas outros querem um lugar onde possam exercer sua fé com liberdade. Gente de diferentes correntes religiosas. E claro que você vai ter uma multiplicidade, você tem batistas, você tem presbiterianos, tem congregacionais, mas essencialmente você tem ali pessoas que têm, esses aí em termos de essência, a mesma fé. Ali vão ser fundadas universidades, né, aquelas que são inclusive importantes até os nossos dias, como extensão do pensamento protestante. Universidade de Harvard, Universidade de Cambridge, Universidade de Yale, né, todas essas três fundadas, né, por protestantes, calvinistas, e você tem a Universidade de Notre Dame e a Universidade Católica, né? Enfim, mas aí você tem a fundação dos Estados Unidos da América com essa mentalidade protestante em geral. O fim do século XVIII e o início do século XIX marcam a intensificação dos movimentos missionários protestantes, principalmente a partir da Inglaterra e dos Estados Unidos. E o objetivo agora é abrir as fronteiras para o Evangelho e alcançar nações de todos os continentes. Ao mesmo tempo em que a fé reformada cresce em várias partes do mundo, na Europa começam a aparecer alguns exageros, principalmente relacionados ao foco nos estudos em detrimento da vida devocional. Mas na contramão também surgem movimentos de intensa oração, entre eles o liderado pelo conde Nikolaus von Zinzendorf. Ele é um fazendeiro que chama alguns refugiados para sua fazenda para fazer uma reunião de oração que durou anos, e dali, né, dessa comunidade chamada Hernut, o refúgio do Senhor, esse é o significado. Ali começou um movimento missionário assim que durou anos e anos e anos, de pessoas que às vezes pobres, que não tinham condições para ir para um lugar, elas se vendiam como escravos só para fazer missão. Então era só passagem de ida e morria lá, né? Existem livros que falam e filmes sobre isso. São muitos os legados da Reforma Protestante, e não podemos esquecer das confissões de fé e catecismos organizados naquele período e que até hoje são base para muitas denominações reformadas. Em época sempre de turbulência teológica, né, de confusão doutrinária, é importante que você não somente fale, não vale só você falar o que eu sou cristão. A questão é, o que você quer dizer quando você diz que você é cristão? Porque o católico diz que é cristão, o anglicano também diz que é cristão, o puritano diz que é cristão. Então ali existiram algumas definições de fé, né? Então é daí, nesse contexto, que surgiram, né? O Catecismo Maior de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, todos esses documentos que são legados da Reforma até os nossos dias. A Assembleia de Westminster foi convocada para que os chamados delegados escrevessem sobre o que caracteriza a fé dos reformados.
o que caracteriza a fé dos reformados ali na Inglaterra. Então eles foram convocados por uma autoridade civil para definir uma questão teológica. E essa é uma coisa que às vezes é estranha para nós hoje, né? É porque hoje, aí depois do iluminismo, né, você tem uma separação muito grande entre Estado e Igreja, né? Às vezes até um conflito muito grande. Naquela época era uma coisa muito perto, era o normal. O que hoje não é normal, naquela época era o normal, com seus erros e acertos, tanto hoje quanto naquela época. Mas foi convocada ali pelo, chamemos assim, Estado inglês, para definir a crença dos reformados, né? E ali eles definiram, discutiram e escreveram sobre, e muitos, a maioria puritanos, a maioria esmagadora, teólogos puritanos brilhantes que escreveram ali esses documentos. Crescimento e esfriamento atingem o protestantismo. A sociedade europeia sofre mudanças extremas. O iluminismo se espalha e inspira a Revolução Francesa. O fim da Idade Moderna, os desafios da Igreja de hoje. É no próximo episódio da História do Cristianismo.